Ela entrou na mansão como uma simples faxineira, sempre com o olhar baixo e passos silenciosos. Ninguém prestava atenção nela, nem mesmo o dono da casa. Mas o que ninguém sabia era que aquela jovem carregava um segredo que, ao ser descoberto, mudaria a vida de todos, especialmente a dele. E antes de começarmos com a história, deixe o seu like e diga nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. E agora, vamos para a história. O sol da manhã iluminava a fachada imponente da mansão, refletindo nos vidros impecavelmente limpos das janelas. A propriedade era enorme, cercada por jardins meticulosamente cuidados e uma piscina que mais parecia um lago. Era o tipo de lugar que parecia intocável, reservado apenas para os mais ricos e poderosos. Clara, com sua mochila surrada pendurada em um ombro, parou por um momento no portão de entrada. Seus olhos percorreram o cenário à sua frente. Ela respirou fundo, ajustou o uniforme simples de faxineira que usava e entrou. Suas mãos estavam levemente trêmulas, mas ela fez o possível para disfarçar. Não era hora de demonstrar fraqueza. "Bom dia, você deve ser a nova faxineira", disse Marta, a governanta da casa, com um tom neutro. Marta era uma mulher alta, com um coque impecável e uma postura rígida. Ela parecia medir Clara com os olhos, avaliando cada detalhe da jovem. À sua frente. "Sim, sou eu, Clara Silva", respondeu com um sorriso discreto. Sua voz era suave, mas firme, como se quisesse demonstrar confiança, mesmo que por dentro estivesse nervosa. "Ótimo. Vou te mostrar onde estão os materiais de limpeza e quais são suas tarefas. Aqui não toleramos atrasos nem erros, entendeu?" Clara assentiu, mantendo a cabeça baixa. "Entendido." Enquanto seguia Marta pelos corredores da mansão, Clara não pôde deixar de reparar nos detalhes luxuosos do lugar. Os pisos de mármore brilhavam como espelhos. Os móveis eram de madeira maciça, com entalhes delicados, e as paredes estavam decoradas com obras de arte que ela sabia que valiam mais do que qualquer coisa que já tivesse possuído na vida. Mas ela não estava ali para admirar. Tinha um propósito e precisava cumprir sua missão sem chamar atenção. O dono da casa, Leonardo Vasconcelos, era um empresário renomado no setor de tecnologia. Aos 35 anos, ele havia construído um império avaliado em bilhões. Apesar de sua fama e fortuna, Leonardo era conhecido por ser reservado e muitas vezes frio. Ele raramente interagia com os funcionários da mansão, deixando tudo sob a supervisão de Marta. Para ele, as pessoas que trabalhavam ali eram praticamente invisíveis. Naquela manhã, Leonardo estava em seu escritório no andar superior, com a porta entreaberta. Ele estava concentrado em uma videoconferência quando ouviu passos no corredor. Levantou os olhos por um momento e viu Clara passando com um balde e um pano. Ela não percebeu que estava sendo observada, mas algo na postura dela chamou sua atenção. Havia algo diferente naquela nova funcionária, embora ele não conseguisse identificar exatamente o que. Clara passou o dia inteiro limpando os quartos, os banheiros e os corredores intermináveis da mansão. Sempre que cruzava com outros funcionários, mantinha a cabeça baixa e trocava apenas o essencial de palavras. Ela sabia que, quanto menos falasse, menores seriam as chances de cometer um deslize. No fim da tarde, enquanto limpava o chão da sala de estar, Clara ouviu passos firmes se aproximando. Quando levantou os olhos, viu Leonardo pela primeira vez. Ele estava impecavelmente vestido, com um terno azul escuro que realçava seus olhos castanhos. Ele parecia surpreso ao vê-la ali. "Você é nova aqui, não é?" perguntou ele com um tom casual, mas distante. "Sim, senhor. Comecei hoje", respondeu Clara, tentando parecer o mais natural possível. Leonardo a observou por alguns segundos, como se tentasse decifrá-la, mas sem dizer mais nada, ele apenas assentiu e saiu da sala.
Clara soltou um suspiro de alívio assim que ele desapareceu. Naquela noite, enquanto os outros funcionários jantavam na cozinha da mansão, Clara se retirou para o pequeno quarto que lhe haviam designado no alojamento dos empregados. Ela trancou a porta, abriu sua mochila e tirou um caderno velho. Nas páginas amareladas, havia anotações, recortes de jornais e fotos. Clara passou os dedos por uma das fotos, onde uma mulher sorria ao lado de um homem em frente a um carro de luxo. Eu vou descobrir a verdade, sussurrou para si mesma com os olhos fixos na imagem. Não importa o que aconteça, Clara tinha um segredo. Ela não era apenas uma faxineira. Estava ali por um motivo muito específico, e ninguém poderia descobrir o que realmente a tinha levado àquela mansão. Na manhã seguinte, Clara começou seu dia como de costume, limpando os corredores e evitando qualquer tipo de interação desnecessária, mas no fundo sabia que não poderia se esconder para sempre. Seu plano exigia que ela se aproximasse de Leonardo, e isso significava correr riscos. Enquanto isso, Leonardo continuava intrigado. Ele não sabia por quê, mas algo naquela jovem o fazia observá-la mais do que deveria. Ele sabia que era apenas uma faxineira, mas havia algo em seus olhos, uma determinação silenciosa que ele não conseguia ignorar. O que Clara não sabia era que, ao mesmo tempo em que tentava se aproximar de Leonardo, ele também começava a prestar mais atenção nela. Isso poderia mudar tudo. Os dias na mansão seguiam em um ritmo constante. Clara fazia questão de não chamar atenção, mas ao mesmo tempo, cada movimento dela era calculado. Ela estava ali por um motivo, e não podia se dar ao luxo de cometer erros. No entanto, o olhar atento de Leonardo começava a se tornar um problema. Naquela manhã, Clara estava limpando o enorme salão de festas da mansão, um espaço luxuoso com lustres de cristal e um piano de cauda no canto. O salão era raramente usado, mas exigia manutenção constante. Enquanto passava o pano no chão de mármore, ouviu passos ecoando atrás dela. Quando se virou, viu Leonardo parado na entrada, os braços cruzados. "Você parece muito concentrada no que faz", comentou ele, com um leve sorriso no rosto. Era a primeira vez que Clara o via sorrir. Ele parecia menos frio, quase humano. Clara se levantou rapidamente, segurando o pano em uma das mãos. "Eu gosto de fazer um bom trabalho, senhor. É o mínimo que posso fazer." Leonardo a observou por um instante, seus olhos analisando cada detalhe. "Qual é o seu nome mesmo?" "Clara." "Senhor, Clara Silva." "Silva." Ele repetiu o sobrenome como se tentasse se lembrar de algo. "Você é daqui da cidade?" "Sim, senhor", respondeu ela, tentando parecer casual. "Nasci aqui, mas morei em outros lugares antes de voltar." Leonardo assentiu, mas não disse mais nada. Ele saiu do salão, deixando Clara com o coração acelerado. Cada interação com ele era um teste para sua habilidade de esconder a verdade. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clara foi chamada por Marta para limpar o escritório de Leonardo. Era um espaço que ela ainda não havia entrado, e a ideia de estar tão perto dele, em um ambiente tão pessoal, a deixou nervosa. Quando entrou, o cheiro de madeira polida e couro a envolveu. A sala era decorada com estantes cheias de livros, um grande mapa mundi na parede e uma mesa de mogno impecavelmente organizada. Enquanto arrumava os papéis sobre a mesa, viu algo que chamou sua atenção. Uma foto em um porta-retrato. Era uma imagem antiga de Leonardo, com um homem mais velho, provavelmente seu pai, e uma mulher elegante ao lado deles. Clara reconheceu o rosto da mulher imediatamente. Ela era a mesma que estava em uma das fotos no caderno de Clara. Seu coração disparou. Aquilo confirmava o que ela já sabia. Leonardo estava diretamente ligado ao motivo que a havia levado até ali. Mas ela precisava de mais informações.
Não podia agir precipitadamente. Enquanto limpava, Clara ouviu passos no corredor. Ela rapidamente colocou o porta-retrato de volta no lugar e continuou esfregando a mesa. Leonardo entrou no escritório, carregando um tablet. Ele parecia distraído, mas ao vê-la ali, parou. "Você está sempre tão concentrada", comentou ele novamente, com um tom que parecia mais curioso do que antes. "Eu tento fazer meu trabalho da melhor forma possível, senhor", respondeu Clara, sem olhar diretamente para ele. Leonardo se aproximou, parando ao lado da mesa. "Você sempre foi faxineira?" A pergunta pegou Clara de surpresa. Ela engoliu em seco, mas manteve a calma. "Já fiz outros trabalhos, mas foi o que consegui no momento." Leonardo a observou por mais alguns segundos, como se tentasse decifrar algo. "Bom, continue assim. Marta sempre fala que funcionários dedicados são difíceis de encontrar." "Obrigada, senhor", respondeu Clara com um leve sorriso antes de sair do escritório. Naquela noite, Clara voltou para seu quarto no alojamento dos funcionários. Ela fechou a porta, tirou o caderno de sua mochila e abriu na página onde estava. A foto que havia visto no escritório de Leonardo era a mesma mulher, sem dúvida. Clara sabia que precisava descobrir mais sobre ela, mas isso significava se arriscar ainda mais. Ela passou horas folheando o caderno, revisando suas anotações e planejando seus próximos passos. Sabia que não podia se aproximar de Leonardo, de forma óbvia, mas também sabia que ele estava começando a notá-la. Isso poderia ser tanto uma vantagem quanto um perigo. No dia seguinte, Clara estava limpando a biblioteca da mansão quando ouviu vozes no corredor. Era Leonardo e um homem mais velho, provavelmente um amigo ou colega de negócios. Eles conversavam sobre um evento beneficente que seria realizado na mansão no próximo fim de semana. "Vai ser uma boa oportunidade para fechar o acordo com os investidores", disse o homem, com um tom confiante. "Sim, mas também quero que seja algo mais pessoal", respondeu Leonardo. "Meu pai sempre dizia que esses eventos eram uma forma de retribuir à sociedade. Quero manter isso vivo." Clara parou por um momento ouvindo a conversa. Ela sabia que o evento seria sua chance de descobrir mais. Com tantas pessoas na mansão, seria mais fácil se misturar e encontrar as informações que precisava. Quando Leonardo entrou na biblioteca, Clara fingiu estar organizando os livros em uma das prateleiras. Ele parou por um momento, olhando para ela. "Você estará aqui no evento?" perguntou ele de forma casual. "Sim, senhor. Marta disse que todos os funcionários estarão trabalhando." "Ótimo. Espero que tudo corra bem", disse ele antes de sair. Clara sentiu um misto de alívio e ansiedade. O evento seria sua oportunidade, mas também significava que ela precisaria ser extremamente cuidadosa. Qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Na noite do evento, Clara vestiu o uniforme que Marta havia distribuído para os funcionários. Era um vestido preto simples, com um avental branco. Ela se misturou aos outros empregados, servindo bebidas e recolhendo pratos. A mansão estava cheia de convidados, todos vestidos com roupas luxuosas e joias brilhantes. Enquanto caminhava pelo salão, Clara viu Leonardo conversando com um grupo de investidores. Ele parecia completamente à vontade, sorrindo e gesticulando, enquanto falava, mas de vez em quando seu olhar se desviava para Clara, como se estivesse tentando entender algo sobre ela. Clara aproveitou um momento em que o salão estava mais vazio para se aproximar do escritório de Leonardo. Ela sabia que era arriscado, mas precisava encontrar algo que confirmasse suas suspeitas. Quando entrou, começou a procurar por documentos ou qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Foi então que encontrou uma pasta com o nome Fundação Vasconcelos. Na capa, antes que pudesse abrir, ouviu passos no corredor. Seu coração disparou. Ela rapidamente colocou a pasta de volta no lugar e se escondeu atrás da porta. Quando a porta se abriu, ela prendeu a respiração. Era Leonardo.
Ele entrou no escritório, mas parou no meio do caminho, como se sentisse que algo estava errado. Seus olhos percorreram o ambiente, mas ele não viu Clara. Depois de alguns segundos, pegou algo sobre a mesa e saiu, fechando a porta atrás de si. Clara soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Aquilo havia sido por pouco, mas ao mesmo tempo ela sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Leonardo estava começando a perceber que algo não estava certo, e isso poderia colocar tudo a perder. A manhã seguinte ao evento começou, como qualquer outra. Clara estava na cozinha, ajudando a organizar os utensílios usados na festa da noite anterior, quando Marta entrou apressada. Clara, preciso que você limpe o escritório do Sr. Leonardo imediatamente. Ele deixou uma reunião importante marcada para daqui a pouco e quer o ambiente impecável. Clara assentiu, tentando esconder o nervosismo. O escritório era o lugar onde ela mais temia entrar, mas também onde acreditava que as respostas que procurava estavam escondidas. Pegou seus materiais de limpeza e subiu as escadas com passos leves e rápidos. Quando entrou no escritório, o ambiente estava silencioso, exceto pelo som distante de passarinhos do lado de fora. A pasta com o nome Fundação Vasconcelos ainda estava em cima da mesa, mas dessa vez estava aberta. Clara hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Aproximou-se da mesa e começou a folhear os documentos. Entre os papéis, encontrou informações sobre doações feitas pela fundação, contratos antigos e uma foto. Era uma imagem de Leonardo ainda criança, ao lado de sua mãe. Clara reconheceu a mulher imediatamente. Era a mesma que ela tinha no caderno, a mesma que estava diretamente ligada ao motivo de sua presença ali. Seu coração disparou. Aquilo confirmava que ela estava no caminho certo, mas antes que pudesse processar o que aquilo significava, a porta do escritório se abriu de repente. Clara congelou. Era Leonardo. Ele parou na entrada, os olhos fixos nela. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Clara tentou pensar em algo para dizer, mas sua mente estava em branco. Leonardo finalmente quebrou o silêncio. "O que você está fazendo?" Sua voz era firme, mas não agressiva. Ele parecia mais confuso do que irritado. Clara rapidamente colocou os papéis de volta na pasta e tentou manter a calma. "Eu estava limpando a mesa, senhor. Acabei esbarrando nos papéis sem querer." Leonardo deu alguns passos em direção a ela, os olhos ainda fixos em seu rosto. "Você parece muito interessada no meu escritório para alguém que está aqui." "Apenas para limpar." Clara engoliu em seco. Ele estava começando a suspeitar, e ela sabia que precisava ser cuidadosa. "Desculpe, senhor. Não foi minha intenção. Só estou tentando fazer meu trabalho." Leonardo não respondeu imediatamente. Ele continuou a observá-la, como se estivesse tentando decifrar algo. Finalmente, ele pegou a pasta da mesa e a fechou. "Tudo bem. Pode voltar ao que estava fazendo." Clara assentiu rapidamente e saiu do escritório, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Quando chegou ao corredor, soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Aquilo havia sido por pouco. Mais tarde, naquele dia, Clara estava no jardim, limpando as mesas externas, quando ouviu a voz de Leonardo atrás dela. "Clara, posso falar com você por um momento?" Ela se virou, tentando parecer tranquila. "Claro, senhor." Leonardo estava sem seu habitual terno, vestindo uma camisa branca e calças casuais. Ele parecia mais relaxado, mas seus olhos ainda carregavam aquele olhar analítico que a deixava desconfortável. "Eu tenho observado você nos últimos dias. Você é muito diferente dos outros funcionários." "Diferente como, senhor?" perguntou Clara, tentando manter a voz neutra. "Você é reservada, mas ao mesmo tempo parece estar sempre prestando atenção em tudo ao seu redor. Como se estivesse aqui por um motivo que não é apenas trabalhar." Ele deu um passo mais perto, e Clara sentiu seu coração acelerar. "Estou errado?" Clara sabia que precisava pensar rápido.
Eu só tento fazer meu trabalho da melhor forma possível, senhor. Não quero causar problemas. Leonardo a observou por mais alguns segundos antes de dar um leve sorriso. Tudo bem. Eu só estava curioso. Ele se virou para sair, mas parou e olhou para ela por cima do ombro. Ah, e se precisar de algo, pode me procurar diretamente. Não precisa passar pela Marta. Clara assentiu, tentando esconder a surpresa. Obrigada, senhor. Naquela noite, Clara estava sentada em sua cama, folheando novamente seu caderno. A imagem da mãe de Leonardo estava gravada em sua mente. Ela sabia que aquela mulher era a chave para tudo, mas ainda não entendia completamente a conexão. Tudo o que sabia era que sua própria mãe havia trabalhado para a família Vasconcelos muitos anos atrás, antes de desaparecer misteriosamente. Clara acreditava que a resposta para o que aconteceu estava naquela mansão e que Leonardo tinha as informações que ela precisava, mas agora havia outro problema. Leonardo estava começando a prestar atenção nela. Ele era inteligente e Clara sabia que não poderia continuar escondendo suas intenções por muito tempo. Precisava agir, mas também precisava ser cuidadosa. Na manhã seguinte, Clara foi chamada por Marta para ajudar a organizar o depósito da mansão. Enquanto organizava caixas e limpava o espaço, encontrou algo que chamou sua atenção. Uma caixa antiga com o nome Ana Vasconcelos, escrito na lateral. O coração de Clara acelerou. Ana era o nome da mãe de Leonardo. Ela olhou ao redor para se certificar de que estava sozinha antes de abrir a caixa. Dentro encontrou roupas antigas, cartas e uma agenda de anotações. Clara folheou rapidamente a agenda e encontrou algo que a deixou sem palavras. Uma anotação mencionando sua própria mãe. Maria Silva começou a trabalhar conosco hoje. Parece ser uma mulher dedicada e confiável. Espero que ela se adapte bem à rotina da casa. Clara sentiu as mãos tremerem. Aquilo confirmava que sua mãe havia trabalhado para a família Vasconcelos. Mas por que ela nunca havia falado sobre isso? E o que havia acontecido para que ela desaparecesse tão repentinamente? Antes que pudesse continuar lendo, ouviu passos se aproximando. Ela rapidamente fechou a caixa e a colocou de volta no lugar. Marta entrou no depósito carregando mais algumas caixas. Clara, você já terminou aqui? O senhor Leonardo pediu para que você ajudasse na biblioteca agora. Sim, já estou terminando, respondeu Clara, tentando parecer tranquila. Enquanto saía do depósito, Clara sabia que estava se aproximando da verdade. Mas também sabia que cada passo que dava a colocava mais perto de ser descoberta. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Clara continuava com suas tarefas diárias, mas agora cada movimento parecia mais arriscado. A descoberta da ligação de sua mãe com a família Vasconcelos havia confirmado suas suspeitas, mas ainda restavam muitas perguntas sem resposta. Por que sua mãe nunca havia falado sobre isso? E o que havia acontecido para que ela desaparecesse tão abruptamente? Enquanto isso, Leonardo também parecia mais atento. Ele não era do tipo que ignorava suas intuições, e algo em Clara o intrigava. Profundamente, ela era diferente dos outros funcionários, e ele sabia disso. Mas o que ele não sabia era que Clara estava ali por razões muito mais complicadas do que ele poderia imaginar. Naquela manhã, Clara foi chamada por Marta para limpar a sala de reuniões. Leonardo havia passado a noite trabalhando ali, e o ambiente estava cheio de papéis espalhados pela mesa. Enquanto organizava os documentos, Clara notou algo que chamou sua atenção. Uma carta com o logotipo da Fundação Vasconcelos. O texto mencionava um antigo projeto social que havia sido encerrado abruptamente anos atrás. A carta fazia referência a um acidente, mas não dava muitos detalhes. Clara sentiu o coração disparar. Ela sabia que aquele projeto tinha alguma ligação com sua mãe,
Precisava descobrir mais, mas não podia simplesmente levar a carta. Então, discretamente, pegou seu celular e tirou uma foto do documento antes de colocá-lo de volta no lugar. Enquanto terminava de limpar, ouviu passos no corredor. Era Leonardo. Ele entrou na sala parecendo cansado, mas ainda carregando aquela postura confiante que o caracterizava. "Bom dia, Clara", disse ele, com um leve sorriso. "Bom dia, senhor", respondeu ela, tentando parecer tranquila. Leonardo se aproximou da mesa e começou a organizar os papéis. Por um momento, o silêncio entre os dois foi quase insuportável. Então, ele quebrou o silêncio. "Você parece muito interessada nos documentos da mesa", comentou ele, sem olhar diretamente para ela. Clara sentiu o rosto esquentar. "Eu só estava organizando, senhor. Não olhei nada além do necessário." Leonardo finalmente levantou os olhos para ela. "Sabe, Clara, eu tenho a sensação de que você não está aqui apenas para trabalhar. Há algo em você, algo que não faz sentido." Clara tentou manter a calma. "Eu só estou tentando fazer meu trabalho da melhor forma possível, senhor. Não quero causar problemas." Leonardo a observou por mais alguns segundos antes de dar um leve sorriso. "Tudo bem, continue assim." Naquela noite, Clara revisou a foto que havia tirado da carta. As palavras acidente e projeto encerrado se destacavam. Ela sabia que precisava de mais informações, mas isso significava se arriscar ainda mais. Decidiu que, no dia seguinte, tentaria acessar os arquivos da biblioteca da mansão. Marta havia mencionado que muitos documentos antigos estavam guardados lá. Enquanto isso, Leonardo estava em seu quarto, olhando para o teto. Ele não conseguia tirar Clara da cabeça. Algo nela o intrigava profundamente, e ele sabia que não era apenas curiosidade. Havia algo mais, algo que ele não conseguia explicar. Decidiu que precisava descobrir mais sobre ela. Na manhã seguinte, Clara foi até a biblioteca com a desculpa de fazer uma limpeza mais detalhada. Enquanto limpava as prateleiras, começou a procurar por arquivos antigos. Depois de alguns minutos, encontrou uma gaveta trancada. Olhou ao redor para se certificar de que estava sozinha e tentou abri-la, mas sem sucesso. Procurando algo? A voz de Leonardo soou atrás dela, fazendo-a congelar. Clara se virou lentamente, tentando esconder o nervosismo. "Eu só estava limpando, senhor. A gaveta estava trancada, então não conseguia abrir." Leonardo a observou com aquele olhar analítico que ela já conhecia. "Essa gaveta contém documentos antigos da minha família. Não há nada que interesse a alguém que está aqui apenas para limpar." Clara tentou sorrir. "Claro, senhor. Eu só estava tentando fazer meu trabalho." Leonardo deu um passo mais perto, seus olhos fixos nos dela. "Você sabe, Clara, quanto mais eu observo você, mais percebo que há algo que você não está me contando." Clara sentiu o coração acelerar. Ele estava se aproximando demais da verdade, e ela sabia que precisava ser cuidadosa. "Eu não sei do que o senhor está falando. Estou aqui apenas para trabalhar." Leonardo não respondeu imediatamente. Ele continuou a observá-la por mais alguns segundos antes de finalmente dar um leve sorriso. "Tudo bem, mas saiba que eu sempre descubro o que quero saber." Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Ele estava começando a suspeitar, e isso poderia colocar tudo a perder. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não podia desistir. Estava perto de descobrir a verdade, e não podia parar agora. Decidiu que na manhã seguinte tentaria novamente acessar os documentos da biblioteca. Mas dessa vez precisava ser mais cuidadosa. Não podia correr o risco de ser pega novamente. O silêncio da madrugada envolvia a mansão. Enquanto todos dormiam, Clara estava sentada em sua cama, com o caderno aberto em suas mãos. Ela revisava mais uma vez as anotações que havia feito ao longo dos dias.
As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda faltava a peça central, o que realmente havia acontecido com sua mãe. Ela sabia que não poderia esperar mais. Precisava agir, e a biblioteca era o único lugar onde poderia encontrar as respostas que procurava. Clara decidiu que naquela noite arriscaria tudo. Vestiu-se silenciosamente, pegou uma pequena lanterna e saiu de seu quarto, caminhando pelos corredores escuros com passos leves. Quando chegou à biblioteca, o ambiente estava mergulhado na penumbra. A luz fraca da lanterna iluminava as prateleiras, cheias de livros e documentos. Clara foi direto à gaveta trancada que havia encontrado antes. Dessa vez, estava preparada. Tirou um grampo de cabelo do bolso e começou a trabalhar na fechadura. Suas mãos tremiam, mas depois de alguns segundos, ouviu o clique da tranca se abrindo. Dentro da gaveta, encontrou uma série de pastas antigas. Começou a folheá-las rapidamente até que encontrou uma com o nome Maria Silva, escrito na capa. Seu coração disparou. Era o nome de sua mãe. Clara abriu a pasta e começou a ler os documentos. Lá estavam registros de trabalho, cartas elogiosas escritas por Ana Vasconcelos, a mãe de Leonardo, e até fotos de sua mãe trabalhando na mansão. Mas conforme folheava os papéis, encontrou algo que a deixou sem fôlego. Uma carta escrita por Ana, datada de poucos dias antes de sua morte. Na carta, Ana mencionava que havia descoberto algo grave envolvendo o marido e o projeto social da Fundação Vasconcelos. Ela dizia que Maria Silva sabia de tudo e que as duas precisavam conversar. Clara sentiu as mãos tremerem. Aquilo confirmava suas suspeitas. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior do que apenas um trabalho comum. Mas antes que pudesse continuar lendo, ouviu um barulho atrás dela. Quando se virou, viu Leonardo parado na porta, com uma expressão séria. "Eu sabia que você estava escondendo algo", disse ele, entrando na biblioteca e fechando a porta atrás de si. "Agora você vai me dizer o que está acontecendo." Clara engoliu em seco. Ela sabia que não podia mais mentir. "Eu estou aqui por causa da minha mãe, Maria Silva. Ela trabalhou para sua família anos atrás." Leonardo franziu a testa, claramente surpreso. "Maria Silva? Minha mãe mencionava esse nome de vez em quando, mas eu nunca soube muito sobre ela. O que isso tem a ver com você?" "Ela era minha mãe", respondeu Clara com a voz baixa. "Ela desapareceu quando eu era criança, e a última vez que foi vista foi aqui, nesta mansão. Eu vim descobrir o que aconteceu com ela." Leonardo parecia genuinamente chocado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de se aproximar. "Você acha que minha família teve algo a ver com isso?" "Eu não sei", admitiu Clara, "mas encontrei essa carta." Ela entregou a carta de Ana para ele. Sua mãe sabia de algo. "Ela mencionou minha mãe e disse que as duas precisavam conversar." Leonardo pegou a carta e leu rapidamente. Sua expressão mudou, passando de surpresa para algo mais sombrio. "Eu não sabia disso. Minha mãe nunca falou nada sobre esses assuntos comigo, mas se ela escreveu isso, significa que algo realmente aconteceu." Clara o observou atentamente. Pela primeira vez, viu vulnerabilidade nos olhos de Leonardo. Ele parecia tão perdido quanto ela. Naquela mesma noite, os dois decidiram continuar investigando juntos. Leonardo, agora mais determinado do que nunca, levou Clara para uma sala secreta na mansão, onde estavam guardados documentos ainda mais antigos e confidenciais da família. Ele explicou que seu pai, Augusto Vasconcelos, era um homem reservado e controlava tudo com mãos de ferro. Leonardo sempre soube que havia segredos na família, mas nunca teve coragem de confrontar o pai diretamente. Enquanto vasculhavam os arquivos, encontraram mais informações sobre o projeto social mencionado na carta. Era um programa de ajuda a comunidades carentes,
Mas algo havia dado errado. Em um dos relatórios, havia menções a desvio de dinheiro e condições de trabalho perigosas. Clara encontrou o nome de sua mãe em vários documentos, sempre ligado a denúncias internas que nunca foram levadas adiante. Minha mãe estava tentando expor isso, disse Clara com a voz trêmula. E parece que a sua também. Leonardo assentiu, passando a mão pelos cabelos. Se isso for verdade, meu pai pode estar envolvido. Ele sempre foi muito reservado sobre o que aconteceu com minha mãe antes de sua morte. Talvez ela tenha descoberto algo que ele não queria que viesse à tona. Enquanto continuavam investigando, Clara encontrou outro documento que a deixou sem palavras. Era um relatório médico, indicando que Ana Vasconcelos havia sofrido um acidente pouco antes de sua morte. Mas o relatório era vago, e Clara desconfiava que o acidente pudesse ter sido algo mais intencional. Leonardo, ao ler o documento, ficou pálido. Eu sempre achei estranho como minha mãe morreu. Meu pai dizia que foi um acidente doméstico, mas nunca me deu detalhes. Agora começo a pensar que ele estava escondendo algo. Clara colocou a mão no ombro dele. Se nossas mães estavam tentando expor algo, isso explica por que ambas desapareceram ou morreram em circunstâncias suspeitas. Leonardo respirou fundo, tentando processar tudo. Precisamos confrontar meu pai. Ele é o único que pode nos dar respostas. Na manhã seguinte, Clara e Leonardo estavam decididos. O confronto com Augusto Vasconcelos era inevitável. Leonardo sabia que seu pai não era um homem fácil de lidar, mas também sabia que ele era a única pessoa capaz de esclarecer os mistérios envolvendo a morte de Ana e o desaparecimento de Maria. Clara, por sua vez, estava dividida entre o medo e a determinação. Anos de dor e incerteza a haviam levado até aquele momento, e ela não podia recuar agora. O encontro aconteceu no escritório de Augusto, um ambiente imponente, com paredes de madeira escura e uma enorme mesa de mogno no centro. Augusto, um homem de presença intimidadora, estava sentado em sua cadeira, os olhos fixos em Leonardo e Clara quando entraram. Leonardo, o que significa isso? Perguntou ele, com a voz grave e autoritária. Quem é essa garota e por que estão me encarando? Como se eu fosse um criminoso. Leonardo respirou fundo. Pai, precisamos conversar. É sobre a mãe e sobre Maria Silva, uma antiga funcionária daqui. Augusto franziu o senho, mas permaneceu em silêncio. Clara deu um passo à frente, reunindo toda a coragem que tinha. Maria Silva era minha mãe. Ela trabalhou aqui anos atrás, mas desapareceu. E agora descobri que sua esposa, Ana, sabia de algo sobre isso. Queremos respostas. Augusto recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Eu não sei do que estão falando. Maria Silva era apenas uma funcionária. Ela foi embora, como muitos outros. E Ana? A morte dela foi um acidente. Nada além disso. Mentira! Leonardo bateu com força na mesa, a raiva finalmente tomando conta. Nós encontramos a carta da mãe. Ela sabia de algo errado com o projeto social da fundação. E Maria estava envolvida. Você sabia disso, pai. O que aconteceu de verdade? Por um momento, Augusto pareceu desconcertado, mas logo recuperou a compostura. Vocês não entendem como as coisas funcionam. Às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas. O projeto social era um desastre. E sim, Ana começou a fazer perguntas demais. Maria também. Eu só fiz o que era necessário para proteger nossa família e o legado dela. Clara sentiu o sangue gelar. O que você fez com a minha mãe? Perguntou, a voz carregada de emoção. Augusto a encarou, os olhos frios. Sua mãe sabia demais. Eu a mandei embora, longe daqui. Ela recebeu o suficiente para começar uma nova vida, mas nunca mais poderia voltar. Ana, ela não me escutou. Insistiu em continuar investigando. E bem, acidentes acontecem. Leonardo ficou paralisado por um momento, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Você matou a mãe?
Foi você quem causou o acidente? Augusto não respondeu, mas o silêncio foi suficiente para confirmar a suspeita. Leonardo sentiu uma mistura de raiva e desespero. Você destruiu nossa família. Tudo para proteger a sua reputação. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, deu um passo à frente. Onde está minha mãe agora? Onde você a mandou? Augusto hesitou por um instante, mas então suspirou. Ela foi enviada para o interior, para uma pequena cidade. Eu não sei o que aconteceu com ela depois disso. Não era problema meu. As palavras de Augusto foram como um golpe para Clara. Ele não se importava com as vidas que havia destruído. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu uma centelha de esperança. Sua mãe ainda podia estar viva. Leonardo se virou para Clara, os olhos cheios de arrependimento. Eu sinto muito. Eu não sabia que meu pai era capaz de algo assim. Clara assentiu, tentando conter as lágrimas. Agora eu sei a verdade e vou encontrá-la, onde quer que ela esteja. Nos dias seguintes, Clara deixou a mansão Vasconcelos. Com as informações que havia conseguido, começou a procurar por sua mãe na cidade mencionada por Augusto. Leonardo, por sua vez, decidiu cortar laços com o pai. Ele não podia mais compactuar com os segredos sombrios da família. Depois de semanas de busca, Clara finalmente encontrou uma pista. Uma mulher chamada Maria Silva vivia em uma pequena vila, trabalhando como costureira. Quando Clara chegou ao local e viu sua mãe pela primeira vez em anos, as duas se abraçaram, as lágrimas escorrendo livremente. Eu sabia que você viria me encontrar, disse Maria com a voz embargada. Eu nunca parei de pensar em você. Clara e sua mãe começaram a reconstruir sua relação, enquanto Leonardo assumiu a liderança da Fundação Vasconcelos, determinado a corrigir os erros do passado. Ele transformou a fundação em uma verdadeira força para o bem, honrando o legado de sua mãe. Quanto a Augusto, ele permaneceu sozinho na mansão, consumido pelos próprios segredos e arrependimentos. A verdade havia finalmente vindo à tona, e as vidas que ele tentou controlar seguiram caminhos que ele jamais poderia prever. Clara, agora em paz, sabia que o passado não podia ser apagado. Mas, com a verdade revelada, ela finalmente podia seguir em frente.